Bom dia, povo amado da cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está localizada aqui na cidade de Amarante do Maranhão. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, que vai relatar a cura de um leproso. Diz assim a palavra de Deus: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Nesse relato nós temos Jesus curando um leproso. Um leproso era alguém que estava infectado por uma grave doença da época, uma doença que se parece muito com o que hoje é conhecido como hanseníase. E essa doença era altamente contagiosa, de modo que esse leproso ele estava impedido de frequentar o templo, ele estava impedido de ter contato com outras pessoas, ele estava impedido de entrar dentro da cidade. Ele era praticamente um morto-vivo. Ele era uma espécie de zumbi. Ele era alguém que estava como se fosse morto, sem poder ter contato com a sociedade, e em caso dele ter contato, ele poderia contaminar muitas outras pessoas. E esse homem, ele ouve falar de Jesus e ele, com uma fé salvadora, uma fé muito grande, ele vai até Jesus e ele se ajoelha até Jesus. E ele diz a Jesus: olha, se você quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. Então nós vemos a forma como esse homem se dirige a Deus, é uma forma completamente humilde. Ele entende que se Jesus quiser, ele não chega para Jesus determinando o que Jesus tem que fazer, mas ele chega até Jesus dizendo que se Jesus quiser, ele pode purificar aquele homem da sua lepra, da sua doença. E Jesus, diz o texto, que fica profundamente compadecido. Jesus, ele ama as pessoas que se achegam a ele com fé. Ele se compadece daquele homem, mesmo aquele homem sendo um homem rejeitado, um homem com uma doença grave, uma doença que cheirava mal, uma doença que deixava a pessoa feia, parecendo um monstro, uma doença que crescia muitos pelos na pessoa. Jesus, ele não fica irritado com aquele homem quando aquele homem chega próximo dele. Ele se compadece. E diz que Jesus estende a mão e toca naquele leproso. E isso é muito importante, porque quando Jesus toca naquele leproso, as pessoas que estavam em derredor pensariam imediatamente que Jesus ficaria leproso também, pois ele não poderia tocar um leproso. Então, o fato de Jesus tocar aquele leproso é muito significante, pois é uma demonstração de como Jesus, ele, ao invés de ficar impuro pela impureza do leproso, é o leproso que fica puro pela pureza de Jesus. Ele é tão puro que ele é o purificador daqueles que são impuros. E diz o texto que no mesmo instante desaparece a lepra daquele homem e aquele homem fica então limpo. E aí esse homem que se achega com Jesus com muita fé, Jesus cura, Jesus agora vai dar uma ordem para ele. Jesus diz o seguinte para ele: olha, não diga nada para ninguém. Jesus adverte ele com muita veemência. Mas aquele homem, ele é desobediente. Jesus manda ele não dizer nada,
manda ele ir até o sacerdote para oferecer a purificação por Moisés, que Moisés havia determinado, aliás, e que aquilo iria servir de testemunho para o povo. Mas esse homem ele não vai até o sacerdote, ele não vai fazer a purificação que Moisés determinou, pelo contrário, ele vai fazer, ele não somente deixa de fazer aquilo que Jesus ordenou, como ele vai fazer exatamente aquilo que Jesus disse para ele não fazer. Ele vai então anunciar as coisas que aconteceram. E aqui é o grande problema. Ele não poderia fazer aquilo. Ele tinha que obedecer a Jesus, o homem que havia acabado de curar ele. Mas ele desobedece. Tendo ele saído, ele passou a propalar muitas coisas, diz o texto, a divulgar o que tinha acontecido. E aquilo prejudica o ministério de Jesus. Jesus, ele não queria fama. Jesus, ao fazer aquele milagre, ele não queria que, de alguma maneira, as pessoas fizessem dele um rei terreno. E tudo aquilo atrapalhou o avanço do evangelho. Aquele homem, ao invés de estar fazendo uma boa coisa, anunciando o milagre que Jesus tinha feito na vida dele, ele fez uma coisa ruim. Não era o momento dele dizer aquilo, não era essa forma que ele deveria testemunhar. O testemunho serviria quando ele obedecesse aquilo que Jesus falou para ele fazer. Mas ele vai e então acontece que Jesus fica impedido de entrar em muitas cidades. Imagine quantas pessoas ficaram privadas de receber as benesses de Jesus por causa da desobediência daquele leproso. Quantas pessoas deixaram de ser curadas, quantas pessoas deixaram de ter a sua vida restaurada por conta da desobediência daquele leproso. Desobedecer a Deus é prejudicial não somente para nós, mas até mesmo para as pessoas que estão à nossa volta. Então, entenda uma coisa: não desobedeça a Deus. Nós nunca podemos desobedecer a Deus. Deus, ele é o dono da nossa vida. Ele é que diz o que nós temos que fazer e o que nós não podemos fazer. Mas aquele homem que se achega a Jesus cheio de fé, ainda assim era um homem que desobedeceu. E a minha oração por você é que você se achegue até Jesus, de fato cheio de fé, mas que você não seja um desobediente, que você não seja uma pessoa que vá trazer algum tipo de prejuízo à igreja de Cristo. Então, creia nesse Jesus, porque ele é o purificador até mesmo dos leprosos. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Que Deus abençoe você e que você se converta a Ele. Eu gostaria aqui, meu querido ouvinte, de estender o convite para que você visite a nossa igreja. A nossa igreja se localiza no centro de Amarante e ela fica aqui na cidade, na Avenida Deputado Larroque, número 1080. Os nossos dias de culto são quarta e domingo. Quarta-feira às 19 horas da noite nós temos reunião de oração e doutrina. E no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo à noite, às 19 horas da noite, nós temos o nosso culto de louvor e adoração. Você também pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram. O nosso Instagram é @IPB Amarante do Maranhão. Então você digitando @IPB Amarante, você encontrará o Instagram da nossa igreja. Mande mensagem que a gente responderá a você. A outra forma é pelo nosso número de telefone. Você pode tanto ligar como enviar um SMS ou até mesmo uma mensagem no WhatsApp. O nosso número de telefone possui DDD 99 e o número é 985066411. Vou repetir novamente o número. DDD 99 e o número é 985-06-6411. Então entre em contato conosco e nós estaremos respondendo você prontamente. Que Deus abençoe essa cidade e a sua vida e a sua família. Amém.